Preparados para uma revisão super rápida sobre BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Tá? A gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre BNCC na educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais. A primeira coisa que a gente tem que saber ali, né? Que a BNCC divide o ensino fundamental em anos iniciais e anos finais. Meu nome é Roberto Desan e esse é o canal Pedagogia Fundamental. E aqui eu te ajudo a chegar mais perto aí do seu tão sonhado cargo público de professor efetivo, ok? Vamos lá então? BNCC. Gente, BNCC é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Hoje a gente vai fazer algumas questões, são 7 questões que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? E essas questões, elas vão dar uma resumida em pontos importantes que você precisa saber para a prova, tá? A gente vai ver toda a BNCC aqui? Não, tá bom? Aqui são revisões, tá? A gente vai pegar as questões e também o objetivo do vídeo também não é só fazer a questão, né? Aqui a gente faz questão e comenta o conteúdo, tá? Então, pega papel, caneta aí e a gente vai estudar bastante agora. Tá joia? Vamos lá então? Então, ó, eu já tenho vídeos de BNCC no canal. Vou deixar a playlist aqui para vocês, tá? Ou aqui embaixo ou num cardzinho no final do vídeo. Vamos começar então. Pedagogia Fundamental, professor Roberto Desan. Hoje a gente vai conversar sobre BNCC, tá? Educação Infantil e Ensino Fundamental. Gente, quando a gente vai prestar algum concurso para professor de educação básica, né, que é pega ali a educação infantil, o final da educação infantil e o começo do ensino fundamental. As bancas gostam bastante da BNCC da educação infantil, porque ela é bem diferentona, tá? Ela traz algumas coisas diferentes aí, tá bom? Então vamos descobrir hoje, então dá um foco aí na educação infantil, tá? Vamos lá. 2020, VUNESP, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, deixa eu mudar aqui. Na educação infantil, vem se consolidando nas últimas décadas a concepção que vincula educar e proteger, entendendo a proteção como defesa dos direitos das crianças, primordialmente a educação. Ensinar e cuidar, entendendo o ensino como preservação dos conhecimentos construídos socialmente. Instruir e formar, entendendo a instrução como transmissão de conteúdos científicos relevantes às crianças. Ó, se você tivesse sem estudar nada da BNCC, essa daqui você já tinha que eliminar, hein? Porque a gente não fala hoje em dia em transmissão de conteúdo, né? Então, essa daí já tá bem puxada pro errado, tá? Vamos lá, continuando. Educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. E educar e formar, entendendo a formação como preparação das novas gerações para o futuro profissional e promissor. Então, eu já vou riscar aqui transmissão, porque essa daqui não dava para errar essa, tá? Agora vamos dar uma olhada nas outras. Gente, a banca ela sempre vai trazer alternativas bonitas para você. Alternativas que fazem sentido na sua cabeça. Então é importante você ler o texto. Leia o texto da BNCC. Porque se você não ler o texto da BNCC, você não vai conseguir responder, tá? Então, no texto da BNCC, direto, você consegue achar respostas das perguntas, das principais perguntas de concurso. Você nem precisa interpretar. Vamos ver? Então, ó, educação infantil no contexto da educação básica. Eu trouxe o texto que eu retirei da BNCC, tá? Esse é um texto direto da BNCC. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada.
nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Olha lá, aqui responde a questão. É educar e cuidar. E o cuidado é um processo indissociável do processo educativo. É algo indissociável do processo educativo. Tá bom? Então vamos lá? Ó, o que vincula essa educação infantil é a concepção que vincula educar e cuidar. Na educação infantil, o cuidado é algo indissociável do processo educativo. Você tem que levar em conta o educar dessa criança, porque principalmente na educação infantil, ela vai ter o primeiro rompimento social, de laços sociais que ela tinha com a família, e ela vai ser colocada na escola, ok? É uma outra estrutura de socialização, tá? Então você tem que ter esse cuidado, tá? Então, o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Agora dá para responder, né? Vamos lá? Educar e cuidar. Tá vendo que só tinha uma. Alternativa D. Não precisava nem ler o resto. Então, ó, educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educacional, tá? Vamos lá, questão 2. Questãozinha 2, que a gente vai responder se tá certo ou se tá errado, tá? Então, ele repete praticamente o texto que eu coloquei aí para vocês, tá? Mas ele vai perguntar sobre outra coisa, beleza? Nas últimas décadas, vem se consolidado na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças. Gente, isso pode ser questão de prova. O objetivo dessa educação infantil: ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, tá? Porque até a LDB reconhece que existem outros tipos de educação, né? Reconhece, tá? Então aqui a gente não está falando que ela vai dar uma educação familiar. Não, ela vai complementar essa educação que começa lá na casa dela. Especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas. E aí, você sabe o que são bebês, crianças bem pequenas? Você sabe o que é isso? Vai discutir hoje. Que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são. Então, ó, eu estou perguntando quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Você lembra quais são? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se e imaginar são esses. E aí, certo ou errado? Dá uma olhadinha? Coloquei aqui, ó. Direitos de aprendizagem são 6 e campos de experiência são 5 na educação infantil. Então, são coisas que você vai colar na sua geladeira, tá bom? Cola na geladeira. Ah, quais são os direitos de aprendizagem? São 6. Então, quando você estiver lá na fila do mercado, né? Você vai lá no mercado e você vira pro outro e fala assim: "Ah, você sabe quais são os direitos de aprendizagem? São 6, tá?" Fala isso, tá bom? Aí você fala também: "Olha, direitos de aprendizagem são diferentes de campos de experiência", né? Puxa a fila, cutuca o outro e fala assim: "Você sabia que direitos de aprendizagem são diferentes de campos de experiência? Direitos de aprendizagem são 6 e campos de experiência são 5."
tá? É a primeira camada aí do conhecimento, beleza? Então, saiba que são coisas diferentes, direitos de aprendizagem são diferentes de campos de experiência, tá bom? E aí, quais são esses direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Quais são os campos de experiência na educação infantil? Eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Ok? Então, tendo isso em mente, a gente consegue responder as próximas duas questões, tá? Questão 2 e questão 3. Vamos lá. Então, ó, direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são conviver, sim. Brincar, sim. Participar, também. Explorar, também. Expressar, também. Conhecer-se, sim. Imaginar, não. Alternativa errada. Para a próxima. As atividades na educação infantil devem ser estruturadas em 5 campos de experiências, chamados de conviver, brincar, explorar, expressar, conhecer-se. Gente, isso daqui são campos de experiência? Conviver, brincar, naná. Isso não. Isso daqui são direitos. Opa, direitos. Ih, não tá indo direito aqui. São direitos. Pronto. Direitos. Beleza? Os campos. Oh, então tá errado isso daqui. Os campos são outros campos, né? Ficou horrível. Vamos fazer de novo. E pronto. Bom, campos de experiência são esses 5 aqui. Tá joia? Então, tenha em mente quais são os direitos de aprendizagem e quais são os campos de experiência. Primeiro, tenha em mente que a quantidade é diferente. Depois, eles são diferentes. E aí você tem que saber o nome deles. E por último, a gente pode discutir esses direitos e os campos de experiência que eu discuti com vocês no vídeo de BNCC na educação infantil, tá? Acesse o vídeo de BNCC na educação infantil, beleza? Que você vai descobrir aí o que é cada coisa. Joia? Vamos lá. Ó, de acordo com a BNCC da educação infantil, os objetos de aprendizagem e desenvolvimento estão organizados em 3 grupos por é outra coisa. Então, quando a gente fala de objetos de aprendizagem e desenvolvimento, eles foram separados de acordo com a faixa etária, gente, né? Por quê? Porque quando você trabalha com um bebê, é diferente de trabalhar com uma criança, tá? E essas definições de bebê e de criança são definições da BNCC, que a gente vai ver hoje, beleza? Então, bebês são diferentes de crianças. E ainda criança tem 2 tipos de criança. Vamos lá? Então, ó, são organizados por faixa etária das crianças. Ok? Agora a gente vai ver esse negócio de bebê, o que que é criança, o que que é isso, o que que é aquilo. Eu trouxe o texto para lá. Vamos ler. Eu tirei direto da BNCC. Você consegue achar esse texto igualzinho na BNCC, tá? Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimento, quanto convivências, que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. A gente sabe que o lúdico é muito importante, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais aí, tá? Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Definiu aí objetos de aprendizagem. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários, que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária. Lembra que eu falei? A gente até respondeu a questão.
por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir que a gente vai ver. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. A gente vê aí muito a influência do Piaget, né? Por quê? Porque o Piaget que separou as crianças em etapas aí, né? Tá? E para ela precisa se desenvolver para depois ela conseguir absorver e construir o conhecimento dela, tá? Então, você tem essa influência desse Piaget, tudo bem? E mesmo lá na teoria do Piaget, ele fala assim, que essas etapas e essas idades, elas não são fixas, tá? Você pode ter uma movimentação aí. Então, a gente vai falar de bebês, pode ser que ele comece um pouco antes, termine um pouco antes ou termine um pouco depois. Tudo bem? Olha lá. Gente, será que eu li? Eu estava aparecendo ou não? Acho que sim. Vamos lá. Então, creche e pré-escola. Então, eles dividiram as crianças em creche e pré-escola, ok? Creche, eu vou ter bebês e crianças bem pequenas. E na pré-escola eu tenho crianças pequenas. Presta atenção. Educação infantil é dividida em creches e pré-escolas. Na pré-escolas eu tenho bebês e crianças bem pequenas. E na creche, eu tenho bebês e crianças bem pequenas, e na pré-escola eu tenho crianças bem pequenas, beleza? Tá aqui no gráfico. Ó. O que são bebês? Para a BNCC, o bebê é aquele que vai de 0 ao ano e 6 meses. De 0 a 1 ano e meio. Crianças bem pequenas. Para a BNCC, crianças bem pequenas são crianças que vão de 1 ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses. E para a BNCC, o que são crianças pequenas? Crianças pequenas são aquelas que têm de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Que é a idade da pré-escola. Tá bom? Vamos ficar grande? Vamos lá. Então, a BNCC dividiu a educação infantil em 3 tipos de alunos, 3 tipos de educandos, tá bom? Você tem bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Os bebês, eles vão de 0 ano a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas são aquelas da pré-escola, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Ok? Agora vamos responder a questão. A BNCC indica mais de 100 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, agrupados por campo de experiência e distribuídos por faixa etária, da seguinte forma. Então, a gente começa com bebês, depois crianças bem pequenas e depois crianças pequenas, ok? Vamos lá? Então, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Parece que tá certo, né? Vamos ver as idades. Idades. De 0 a 6 meses? Não. É de 0 a 1 ano e 6 meses. Você tá errado. Crianças pequeninas? Não fala. Crianças pequeninas não fala. Ó, essa daqui ele quer te enganar, porque existe mesmo berçário, maternal. Muitos sistemas de educação dividem a educação nesse nesse segmento aí, né? De berçário, maternal, jardim, pré-escola, né? Não tem relação isso daí, tá? E aqui é a nossa resposta. Então, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11. Vamos lá? Agora, só para relembrar sobre a alfabetização, tá? O foco da alfabetização e a
A perspectiva de alfabetização, ela varia de acordo com o documento que você está estudando. Então, na BNCC, a alfabetização ela deve ter foco até o segundo ano, o que não acontece em outros documentos. Por exemplo, PNE, o Plano Nacional de Educação, ele diz que a criança deve estar alfabetizada até o terceiro ano. Então, preste atenção em como a pergunta está sendo feita. Bom, vamos lá. Consta na Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, que, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, ok? E depois a gente vai para a última questão. Espero que você esteja gostando. Se você gostou e chegou até aqui, tá? Deixa seu like ou se inscreva no canal aí, que vai ajudar bastante. Se você quer conteúdo exclusivo do canal, seja membro, preparação permanente. Custa somente R$ 7,99 aí, menos de R$ 8. E você tem acesso exclusivo aí a conteúdos para estudar com qualidade e pagar pouquinho, ok? Vamos lá então? Última questão. Ó, a BNCC defende que ao longo dos anos iniciais, deixa eu sair da frente que eu estou na frente. A BNCC defende que ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre da seguinte forma. Eu estou falando de progressão do conhecimento. Como o conhecimento é construído aí em camadas, tá? Vamos ler como é que é feito e depois a gente volta para responder a questão. Vamos lá. Então, eu tirei exatamente do jeito que está escrito na BNCC. Então, ao estudar BNCC, é importante compreender os assuntos. Porém, as questões de concurso, muitas vezes, são retiradas da palavra da BNCC, do mesmo modo que ela está escrita, sem precisar interpretar nada. Ok? Olha lá. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com a arte. Ok? Então, a progressão do conhecimento é feita principalmente por consolidação e ampliação. Você primeiro consolida o conhecimento e depois vai ampliando. Essa ideia aí está muito ligada com Vygotsky, né? Então, o que você consolida é a zona real, né? E você vai ampliando por meio da zona proximal, aí o professor vai a chegar no conhecimento e consolidá-lo. Ok? Vamos lá? Sabendo disso, agora eu quero saber como que é feita a progressão do conhecimento. A. Pelo domínio da linguagem escrita e falada segundo as normas gramaticais? Não. Fala isso não. B. Pela apropriação dos conhecimentos baseados em modelos científicos e em sua aplicação cotidiana, abandonando crenças e saberes considerados pseudocientíficos. Tá linda essa daqui, né? Tá linda, mas tá errada. Joia? Pela consolidação das aprendizagens anteriores, consolidação, e ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Ó, cuidado com essa palavrinha estética, né? Ela tem sim, uma conotação diferente aqui, tá? Que a gente até causa uma estranheza, né? Falar sobre estética dentro de escola, né? Mas não é estética de fazer, passar creminho no rosto, não, tá bom? Tá? Você tem definição de estética lá das diretrizes curriculares nacionais. Tá bom? Dá uma olhadinha lá se você tem uma dúvida. Ok? Então, alternativa C, consolidação e ampliação. Consolidação e ampliação. E a D, eu nem vou ler, porque a C tá certa. Ok?
já discutimos bastante, o gabarito tá aqui e a gente termina esse vídeo, tá? Espero aí ter contribuído com o conhecimento de vocês e que vocês cheguem aí mais próximo do sonhado cargo. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais e muito obrigado.